Memphis Depay está perto de bater outro gatilho em seu contrato com o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Pedro Raul, que ainda pertence ao Corinthians, mas estreou com o pé direito com a camisa do Ceará, com direito a gol e assistência na vitória por 3-0 contra o Maracanã no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. Preciso falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Memphis Depay, papel decisivo na classificação do Timão para as semifinais do Campeonato Paulista. Ele fez um gol e deu assistência para o gol de Romero. Vitória por 2-0 contra o Mirassol, que coloca o Corinthians entre os 4 melhores. E aqui vem a notícia importante: com mais esse gol e essa assistência, o Memphis ficou bem perto de bater sua segunda meta prevista no contrato. Há uma série de bônus que podem garantir até 35 milhões de reais para o Memphis Depay. O primeiro bônus foi obtido no fim do mês passado, quando ele alcançou 15 participações em gol, seja com gol ou com assistência. Com o gol e assistência desse domingo, o Memphis já tem 18 participações em gol, e assim que ele completar 20, ele fatura mais 1,5 milhão de reais. Foi 1,5 milhão quando ele bateu 15 participações em gol, 1,5 milhão quando chegar a 20, 1,5 milhão com mais 25 participações e outro 1,5 milhão com 30 participações. Esses números todos para o primeiro ano de contrato, que vence em julho. Para a segunda temporada de contrato, isso tudo volta a valer desde o começo. A conta é zerada e a cada 15 participações ele fatura o primeiro bônus, 20, 25 e 30. O Memphis ainda tem participações por presenças em jogos, por classificação, por título, qualquer título conquistado ele garante bônus. Tem também um bônus previsto caso ele esteja entre os melhores na seleção do Campeonato Brasileiro. Só para completar, contar que o Corinthians levou para o jogo contra o Mirassol nesse domingo 44.069 pagantes para uma renda bruta de 2.900.000 reais. Ninguém supera o Corinthians em termos de público, já são 26 jogos consecutivos, levando mais de 40 mil pessoas. Final e a final garantida em Itaquera, na Neoquímica Arena. Acho que isso é o mais importante dessa vitória sobre o Mirassol. Com um ou outro sustinho, mas muito pouca coisa, né? Dá pra dizer que foi uma classificação tranquila, ou pelo menos de certa forma foi, né, gente? Porque quando estava 1-0, o Corinthians desperdiçou muitas chances, né? E aí tomou um gol ali que foi anulado por impedimento, teve uma outra bolinha que passou perto e tal, mas no geral, o Corinthians sempre teve a possibilidade, abriu o placar cedo, né? 20 e poucos minutos do primeiro tempo, já poderia ter aberto antes, abre o placar e poderia ter feito mais no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Mirassol se solta, porque jogo único tem disso, né? O jogo fica um pouco mais aberto, poderia até ampliar o marcador, e isso acabou acontecendo só depois da entrada do Angileri, e a gente vai falar sobre ele, né, que estreou muito bem, já com uma assistência. Então, o Corinthians faz um 2-0, uma falha do Muralha, né, no segundo gol. Depois ele teve, antes um pouco, teve uma outra falha numa saída de bola, né, num recuo do Alain Pereur, em que ele deu uma vacilada, e aí depois ele faz a defesa no chute do José Martínez. O Yuri Alberto perde um gol claro também, mas tinha impedimento na origem da jogada. Enfim, foi um jogo movimentado em que o 2-0 acabou saindo barato pelo que foi o jogo. E aí, né, o mais importante aconteceu, que foi justamente a classificação. O Ramon Dias mudou o time, mexeu o time, e a gente precisa falar sobre essas circunstâncias aí. A começar pela defesa. A gente falava aqui, né, curiosamente, depois do último jogo, de que o André Ramalho precisava de um descanso, né? Precisava de um banco de reservas natural, não é crime para ninguém, não é sepultar o jogador no clube. A gente tem que começar a normalizar esse tipo de coisa. A própria comissão técnica do Corinthians revezou bastante, então não fazia muito sentido você insistir com um cara que não estava jogando bem. E eu sou fã do André Ramalho, sei daquilo que ele já entregou para o Corinthians, vocês todos sabem também, especialmente numa linha de 3, depois quando o formato, né, tático do time se alterou com a chegada de novos jogadores do meio para frente, né, o Carrilho, o Memphis e tal, o time incorporou, e ele, pelo bom momento do time também, continuou jogando bem.